Bom dia a todos, companheiros, encarnados e desencarnados. Hoje estamos aqui para mais uma palestra virtual, né? Enquanto estamos ainda no processo da pandemia, mas brevemente estaremos presencial. E vamos dar início com a leitura da página 75 do livro Caminho, Verdade e Vida, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E a lição 75 tem por título Nas Casas de César. Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Paulo, Filipenses 4, 22. Muito comum ouvirmos observações descabidas de determinados irmãos na crença, relativamente aos companheiros chamados a tarefas mais difíceis, entre as possibilidades do dinheiro ou do poder. A piedade falsa está sempre disposta a criticar o amigo que, aceitando o laborioso encargo público, vai encontrar nele muito mais aborrecimentos que notas de harmonia. A análise desvirtuada tudo repara maliciosamente. Seu irmão é compelido a participar de grandes apresentações sociais, costuma-se estigmatizá-lo como traidor do Cristo. É necessário despender muita vigilância nesses julgamentos. Nos tempos apostólicos, os cristãos da vida pura eram chamados santos. Paulo de Tarso, humilhado e perseguido em Roma, teve ocasião de conhecer numerosas almas nessas condições. E o que é mais de admirar, conviveu com diversos discípulos de semelhante posição, relacionados com a habitação palaciana de César. Deles recebeu atenções e favores, assistência e carinho. Escrevendo aos Filipenses, faz menção especial desses amigos do Cristo. Não julgues, pois, a teu irmão pela sua fortuna aparente ou pelos seus privilégios políticos. Antes de tudo, lembra-te de que havia santos na casa de Nero e nunca ouvides tão grandiosa lição. Vamos elevar nossos pensamentos. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz, que é a felicidade de ver em você Cristo, nosso irmão. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado por todas as oportunidades que nos dá a todos os minutos. Só temos, Senhor, a agradecer. Que possamos estar de coração e mente aberta para receber esses ensinamentos, com certeza, preparado pela companheira Carla Cury, com todo carinho, com todo cuidado. Que assim seja. Vamos à música para o passe, para a harmonização e radiação desse passe por todos aqueles necessitados.
Bom dia. Hoje eu vou falar do intercâmbio como instrumento divino de evolução. Quando eu falo intercâmbio, qual é a primeira coisa que vem à sua mente? A palavra intercâmbio significa reciprocidade das relações. Essa reciprocidade pode acontecer nos mais diversos campos. Eu acredito que algumas pessoas tenham pensado no intercâmbio cultural, que é aquele quando alguém vai para um estado diferente ou para um país diferente, conhecer e aprender os costumes daquele lugar. Outras pessoas podem ter pensado no intercâmbio espiritual, que é do médium encarnado com os espíritos desencarnados. Mas o intercâmbio acontece todos os dias e a todo momento, sempre que convivemos com outras pessoas ou com qualquer ser vivo. O meu objetivo aqui é apresentar, por meio de exemplos, como Deus usa o intercâmbio como ferramenta de progresso. De forma simples, nós podemos verificar a importância do intercâmbio quando a gente pensa num bebê. Nós, enquanto seres humanos, iniciamos o nosso processo de aprendizagem por meio da imitação. É a imitação que garante impacto nos diversos âmbitos de aprendizagem. A fala, no agir, no pensar, nos cheiros, no paladar, na imaginação, na audição. É no imitar que a criança se desenvolve. E assim ela vai descobrindo o mundo. Por exemplo, uma criança vê outra jogando uma bola para cima e quer fazer igual. Ela está aprendendo sobre tempo, velocidade e força. Quando a criança nasce, ela experimenta tudo pela primeira vez. É pelo intercâmbio com outras pessoas que ela tem contato com novas emoções, sentimentos, limites e também sobre o que é certo e o que é errado. Assim, é muito importante que ela tenha bons exemplos a serem seguidos. Mas, se observarmos bem, Deus utiliza do intercâmbio como principal instrumento de evolução dos seres. Saindo da esfera familiar e olhando para o universo, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 2, está escrito: há muitas moradas na casa do Pai. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, esclarece que a casa do Pai é o universo. E as muitas moradas são os diversos mundos que proporcionam ao espírito um lugar adequado de acordo com seu adiantamento moral. A Terra é um planeta que está sob o governo do Cristo. Desde os primórdios, Jesus busca orientar e auxiliar o processo evolutivo do planeta e também dos seres que o habitam. Fazendo um histórico agora da infância da Terra, muitos são os exemplos de intercâmbio. O livro Exilados de Capela relata que Capela, uma estrela pertencente à constelação de Cachoeiro, que fica a 45 anos-luz da Terra, alcançou um grau evolutivo. E os espíritos que lá estavam e que não alcançaram esse mesmo grau de evolução tiveram que ser exilados. Eles foram reencarnar num lugar mais atrasado. No caso, a Terra. Assim, os primeiros homens que aqui habitaram foram os primitivos, simples e ignorantes, os terráqueos. Em seguida, vieram os exilados de Capela, espíritos que eram mais adiantados intelectual e moralmente do que os terráqueos. Esses espíritos exilados, eles reencarnaram com dupla função. A primeira, eles sofrendo por viverem com espíritos primitivos, iam evoluir moralmente. E a segunda, por eles serem mais adiantados, eles iam auxiliar no desenvolvimento do planeta Terra, trazendo noções de família, de moralidade, de sociedade, de espiritualidade, de política. Emmanuel, ele fala para a gente no livro Caminhos da Luz
que essa permuta, esse intercâmbio de populações de orbes afins, de um mesmo sistema sideral ou até de outros sistemas siderais, acontece periodicamente, sempre que tem expurgos de caráter seletivo em algum orbe. Ou seja, quando há a transformação daquele planeta ou daquela estrela para um outro nível evolutivo, todos os espíritos não alcançaram o padrão, eles são expurgados e vão reencarnar em orbes menos adiantados. Isso é um fenômeno que comprova as leis de justiça e de sabedoria divina. Também nós vemos essa questão do intercâmbio de espíritos de outros orbes no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 13, quando se fala daqueles que viveram pela fé e morreram sem receber aquilo que tinha sido prometido. Mais à frente menciona que eles se reconheceram como estrangeiros e peregrinos sobre a terra, ou seja, eles estavam apenas de passagem. Então, como a gente pode observar, a Terra começou a sair da primitividade graças ao intercâmbio de espíritos de outro orbe, que trouxeram exemplos para os terráqueos. De forma a gente conseguir observar a perfeição dos desígnios de Deus, eu vou falar brevemente como aconteceu esse intercâmbio entre os exilados de Capela. Os exilados de Capela, eles foram distribuídos no globo terrestre de acordo com as suas afinidades e formaram 4 grandes povos: os hindus, os egípcios, o povo de Israel, que são os hebreus, e os árias. E cada um, por seu desenvolvimento espiritual, acabou tendo uma importância na formação do desenvolvimento da Terra. Os hindus, eles foram as primeiras vozes de filosofia e religião na Terra. Eles possuíam um elevado grau de desenvolvimento nas ciências do espírito. O povo de Israel, ele é considerado a raça mais forte e homogênea dos 4 povos. Ele sempre possuiu uma grande fé soberana e ele foi o responsável para trazer ao mundo a certeza de um Deus único. Eles são um exemplo de união e fraternidade, pois mesmo sem uma pátria, eles continuaram unidos. Já a civilização do Egito abrigava espíritos que se destacavam pela prática do bem e o culto da verdade. Eles traziam uma ciência que a evolução daquela época não comportava. E, por isso, os seus conhecimentos foram perpetuados nas pirâmides, que até hoje são um grande mistério para os cientistas e para os engenheiros e arquitetos. É importante esclarecer que esses espíritos que encarnaram no Egito, eles brevemente voltaram à Capela, e outros espíritos sucederam na civilização do Egito. Essa segunda leva de espíritos da civilização do Egito não tinha o mesmo desenvolvimento e as mesmas aptidões que a primeira leva de espíritos que reencarnou no Egito. E foi então que eles começaram a se achar superiores e resolveram escravizar outras raças. Essas 3 primeiras raças, esses 3 primeiros povos, que são os hebreus, os egípcios e os hindus, eles tinham como principal vício o orgulho, seguido pela vaidade e pela sensação de superioridade em relação aos demais povos. Por fim, o 4º povo, os árias, o povo branco, que a maioria veio da Pérsia, onde hoje é o Irã. Ele era composto dos espíritos revoltados com o exílio, os espíritos inquietos e sem religião. Esses espíritos, eles guardavam uma sensação de que tinham perdido o paraíso, e por isso eles queriam conquistar o paraíso. Foi então que eles confraternizaram
com os povos primitivos. E assim eles ensinaram noção de política, noção de agricultura, senso de propriedade. E começou de forma mais incisiva o desenvolvimento do planeta Terra, saindo da primitividade para o que posteriormente veio ser o mundo de provas e expiações. Então, nós observamos a importância do intercâmbio no nascimento da Terra. Mais à frente, muitas foram as interações e os intercâmbios, de forma que o ser humano foi se desenvolvendo, foi evoluindo moral e intelectualmente. Até que os impulsos nocivos do ser humano estavam exacerbados e chegou a hora de um grande intercâmbio acontecer. Foi quando Jesus encarnou na Terra para dar o seu testemunho. O intercâmbio que aconteceu com a vinda de Jesus foi um grande marco, porque a partir dos ensinamentos e exemplos de Jesus que se alicerçou a base da doutrina de amor e caridade. Outro exemplo de intercâmbio que nós identificamos é na formação do povo brasileiro. O livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que foi escrito por Chico, psicografia de Humberto de Campos, ele fala da importância da escolha dos espíritos que viriam a formar a nação brasileira. E eles viriam, cada um com a sua conquista e com a sua aptidão, para que o povo brasileiro se tornasse um povo fraterno. Então, foi escolhido para o trabalho a nação mais humilde da Europa, que eram os portugueses. Foi aproveitado o elemento da bondade e do coração fraternal dos habitantes da terra, que eram os índios. E, posteriormente, vieram espíritos já purificados no sentimento de humildade e mansidão pelas raças sofredoras da África. Então, os africanos vieram como espíritos mais purificados e humildes e mansos para que essas três pilares formassem o povo brasileiro. E assim, nós pudéssemos formar um povo que tem como objetivo ser fraterno. Como que eu já falei, nós podemos observar a importância do intercâmbio dentro das famílias, na criação dos filhos, no desenvolvimento do universo com os orbes, a transição interplanetária e também a formação dos povos. E agora, como nós podemos observar a importância do intercâmbio no melhoramento individual de cada um? Uma vez eu ouvi uma história, eu não sei se foi na evangelização, se foi no grupo jovem, se foi em alguma palestra, eu sei que essa história ficou marcada para mim. Eu busquei a história na internet e não achei. Então eu vou contar como eu me lembro. A história de dois irmãos. Dois irmãos moravam num vilarejo e o irmão mais velho decidiu que estava na hora de purificar os seus sentimentos e controlar as suas emoções. E aí ele informou ao irmão mais novo: olha, eu vou subir a montanha e vou morar lá para aprender a controlar as minhas emoções. Anos se passaram e o irmão mais velho detinha tal poder mental que ele conseguia impedir que uma pedra de gelo derretesse. Então, ele decidiu que estava na hora de voltar. Nesse mesmo período, o irmão mais novo começou a atender os necessitados do vilarejo, como uma espécie de enfermeiro, tratando das enfermidades e doenças das pessoas daquele lugar. Quando o irmão mais novo estava trabalhando em casa e o irmão mais velho chegou carregando aquela pedra de gelo que não derretia, ele viu a casa cheia de gente ferida, pessoas chorando, pessoas pedindo ajuda. O que foi que aconteceu? Exatamente. A pedra de gelo derreteu, né, pessoal? O irmão mais velho viu aquela situação que para ele era uma situação de caos e ele perdeu o seu equilíbrio íntimo.
Quando ele desviou o seu pensamento da pedra de gelo, ela derreteu. Nesse mesmo momento, ele observou o irmão mais novo trabalhando calmamente, pacificamente, auxiliando a todos na sua enfermidade, consolando os corações, apaziguando a dor. Então, qual dos dois irmãos que aprendeu melhor a controlar os seus sentimentos? E qual dos dois irmãos estava sendo mais útil para a tarefa do Cristo? Pois é. A gente só aprende a ser humilde, paciente, resignado, a gente só aprende a controlar as nossas imperfeições quando elas são colocadas à prova, quando existe algum embate que faz com que a gente melhore. Quando a gente está sozinho, a gente fica numa situação de conforto, seguindo apenas aquelas nossas necessidades. E foi isso que o irmão mais velho percebeu quando ele encontrou o irmão mais novo trabalhando. E Jesus, ele nos alerta sobre a necessidade do intercâmbio para melhorar as nossas más tendências. No Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 7, ele fala: ai do mundo por causa dos escândalos. Por que mister que venham os escândalos? Mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. E o que é o escândalo? O escândalo é todo resultado dos nossos vícios e das nossas imperfeições a alguma relação de fora. Ou seja, o escândalo é a nossa reação ruim ao intercâmbio pessoal. Jesus fala que é necessário que o escândalo venha, porque os homens são imperfeitos. A terra ainda está num momento de provas e expiações. Então, os homens, eles estão propensos a praticar o mal. Assim, os homens se punem a si mesmo pelo contato dos seus vícios. A minha relação com você causa uma reação negativa em você que retorna para mim, e assim nós vamos depurando os nossos sentimentos, as nossas sensações e as nossas relações. Podemos pensar que o fato de ser necessário que o escândalo venha, uma vez que ele é castigo para uns e provas para outros, faz com que aquela pessoa que traga o escândalo não mereça acertar suas contas com a lei. Mas não é verdade. Jesus, ele continua quando ele fala: ai daquele por quem o escândalo venha. Ou seja, aquele que cedeu às suas más tendências e fez com que o escândalo viesse, ele também será punido e ele também terá que responder. Então, como é que a gente vai sair desse ciclo vicioso do escândalo? Apenas quando a terra e todos os homens que nela estiverem não tiverem mais a tendência à prática do mal, ou seja, a partir da lei do progresso, do processo evolutivo. Porque quando nós tivermos a nossa má tendência afrontada, nós não reagiremos devolvendo com o mal, mas sim devolvendo com o bem. E aí, Deus faz com que do mal saia o bem. E a Terra entra num processo de modificação de status para, enfim, chegar no mundo de regeneração. Quando a Terra, enfim, passar para o mundo de regeneração, nós vamos nos defrontar novamente com o intercâmbio. Por quê? Aqueles espíritos que não alcançarem o desenvolvimento moral e intelectual que vai ser o padrão da Terra, serão exilados para mundos inferiores. Eu espero que com essa gama de exemplos a gente possa ter identificado que o intercâmbio ele é constantemente usado como instrumento de evolução. Seja nos orbes, nas nações, pelos indivíduos. Deus, ele conecta a sua obra como uma máquina,
que para funcionar precisa de todas as peças. O menor dos parafusos é tão importante como qualquer outra peça para o perfeito funcionamento do sistema. Eu vou pedir licença para vocês para eu ler uma passagem do livro Orai e Vigiai, de Carlos Bacelli, que ele mostra a importância do intercâmbio na obra de Deus. Assim, como todas as coisas estão interligadas, todas as pessoas se interrelacionam. Ninguém vive sem o concurso de alguém. Todos se ajustam ao mecanismo da lei. Cada qual cumpre sua função. Por mais insignificante, toda a tarefa é de fundamental importância. Escreveu o poeta: não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. Fazemos parte de um imenso organismo. O que acontece aos outros é o que, de certa forma, nos acontece. Fisicamente distanciados, mentalmente estamos próximos. Vivemos imersos num oceano de ideias e emoções. Quem tende a isolar-se foge à harmonia do todo. Com esse texto, a gente reafirma que toda tarefa é de fundamental importância e que tudo está interligado. Não se pode tocar uma flor sem incomodar uma estrela. E essa passagem me lembrou o que a gente conhece como efeito borboleta. O efeito borboleta ele foi estudado pela primeira vez em 1963, pelo meteorologista Edward Lorenz. E o que é o efeito borboleta? O efeito borboleta diz que a menor atitude pode ser a causadora do caos. Que o bater das asas de uma borboleta aqui no Brasil pode causar um furacão lá no Japão. Isso que significa efeito borboleta. E já nos encaminhando para o final da palestra, nós estamos vivendo num momento pandêmico, que é o momento da Covid. E como é que ele começou? A gente vai conseguir observar o efeito borboleta com os estudos do início da Covid. O último relatório da OMS, que é de março de 2021, ele analisa as hipóteses e as probabilidades daquela hipótese ser a verdadeira. Então, é provável que a origem do SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid, tenha se dado pelo contágio de um animal, que era o hospedeiro do vírus, o morcego, possivelmente, em um outro animal. E que esse outro animal foi consumido de forma alimentar pelo ser humano. Ou seja, de forma simples, um morcego era o hospedeiro do vírus. Ele contaminou algum animal, por exemplo, um macaco. E o ser humano comeu aquele animal contaminado. Lá na China, eles têm um hábito alimentar muito diferente, eles comem animais bem esquisitos. Isso aconteceu na China em 2019. Lá, a borboleta bateu a asa. Hoje, 2021, são mais de 3 milhões de mortes no planeta por conta da Covid-19. Ou seja, aquele bater da asa foi o causador do caos que vivemos hoje. Então, o que a gente vive agora? Agora, com a Covid, nós fomos obrigados a alterar as formas de intercâmbio. Nós tivemos que nos afastar presencialmente e aumentar o intercâmbio virtual. Agora nós estamos trocando informações pelo meio virtual. No WhatsApp do grupo do Culto Pedro, quantas vezes nós oramos juntos, damos abraço virtual, como nós nos divertimos com as rifas de Tia Carmen Célia e Maria Lúcia. Nós estamos aprendendo novas maneiras de intercâmbio. E também, com a pandemia, nós temos
um embate constante das nossas tendências. O que eu quero fazer, o que eu posso fazer e o que eu devo fazer. Ah, eu quero encontrar todos, fazer uma festa de aniversário, abraçar os meus amigos, mas eu não posso. Eu tenho que frear as minhas tendências pela minha saúde, pela saúde dos outros e para diminuir a disseminação do vírus. A gente viu no início da pandemia que, primeiro, o vírus estava atingindo mais fortemente os idosos. E aí começou quarentena, isolamento social. Só que nem todas as pessoas tiveram esse comportamento. A gente viu algumas propagandas de conscientização. Eu lembro muito de uma menina que foi para uma festa, estava sem máscara, e no dia seguinte ela está dormindo, a mãe vai acordá-la. Oi, minha filha, a festa foi boa? Ela, foi ótima. E aí, na outra cena, já aparece a mãe hospitalizada. Ou seja, a menina foi para a festa, não se precaviu, adquiriu o vírus, passou para a mãe foi hospitalizada. Um caso famoso no Brasil foi o da atriz Nissete Bruno, que estava de quarentena, não saía do apartamento para nada, mas recebeu a visita de um parente que estava sintomático, e aí ela faleceu porque foi contaminada pela Covid. Agora nós estamos passando por um outro momento, o momento da vacinação. Muitas pessoas que já se vacinaram estão relativizando nos cuidados do contágio da doença. Só que nenhuma vacina protege 100%. Então, mesmo a pessoa que já foi vacinada das 2 doses, ela tem uma margem de desproteção. E essa margem faz com que ela possa ser contaminada e que ela possa transmitir a doença. Menos de 25% da população brasileira foi vacinada. Aliás, menos de 20% da população brasileira foi vacinada. 80% não foi vacinado ainda. Então, aquele que foi vacinado, ele pode transmitir para todo esse 80%, que pode ter consequências graves ainda da doença. E qual é a nossa atitude? Podemos reagir de 2 formas. Frear os nossos impulsos ou nos rebelar. Muitas pessoas já estão chutando balde. Não aguenta mais, é muito tempo, mais de 1 ano, está muito difícil. E aí? Com isso, o escândalo chegou. Mais de 4.000 mortes em 24 horas no Brasil. A gente precisa lembrar que a nossa tarefa nessa pandemia funciona como um efeito borboleta. A pequena atitude de manter um distanciamento social, de usar máscara, de higienizar as mãos, de não tocar no rosto, pode gerar uma consequência grande e inimaginável. Assim, sabendo que estamos todos interconectados, sabemos do intercâmbio como possibilidade de evoluir, nós precisamos lembrar da história do porco-espinho. O porco-espinho precisou aparar as arestas do seu espinho à medida que ele se aproximava de outro porco-espinho. E quanto mais próximo eles ficavam, um espinho batia na pele do outro. Então, eles aparavam as arestas para poderem se aproximar e assim se proteger do frio. Aquele porco-espinho que não aparou a aresta do seu espinho e que não suportou ser machucado pelo outro, decidiu viver sozinho e sucumbiu ao frio. Nós estamos num momento de transição planetária, como outrora aconteceu em Capela. E a convivência fraterna é a porta de entrada para o mundo de regeneração. Então, no estudo de hoje, que a gente possa pedir a Deus e a Jesus bênção, força e discernimento para a gente fazer a nossa caminhada evolutiva, fazendo o melhor intercâmbio possível com todos aqueles que nos cercam. Muito obrigada. Bom dia, um beijo.
Vamos então. O Vasconcelos vai fazer a prece final. Vamos então lembrar bem dessas reflexões propostas pela colega, né? Muito bem proposta, pensar cada um na sua responsabilidade de cada dia, de cada minuto, elevando nossos pensamentos e, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Que possa, Senhor, nossas vibrações chegar a todos os irmãos necessitados. Que possa, Senhor, o entendimento chegar a cada um. De que estamos aqui de passagem, mas que temos responsabilidades por cada um com quem convivemos. Que esse intercâmbio é fundamental para a nossa evolução. Nos abençoe, Senhor, e que possamos estar abertos a essas bênçãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Um bom domingo a todos e uma boa semana. Assim seja. Bom domingo. Que assim seja. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Beijo para Beijo, todos. pessoal. Bom domingo. Beijo para todos. Com Deus. Valeu. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada pela palestra. Domingo para todos. Obrigado por tudo. Nani. Oi, tudo bem?